Olá, eu sou a professora Adriana e nesta aula você vai aprender sobre como utilizar o dicionário nas aulas de língua portuguesa. Esta aula faz parte da disciplina Leitura dos Instrumentos Linguísticos e Formação Docente, módulo 3, o léxico e o papel dos dicionários, unidade 2, o uso de dicionários em sala de aula. Então vamos lá. Desde 2006, um dos objetivos do Plano Nacional do Livro Didático tem sido o de equipar as escolas com dicionários, desde a alfabetização até a conclusão do ensino médio. Então, como eu já disse na aula anterior, nós temos 4 tipos de dicionários que eu vou retomar aqui com vocês nesta aula. Então, nós temos dicionários de tipo 1, que se referem à primeira etapa de ensino, que é o primeiro ano do ensino fundamental. E aí nós temos um dicionário restrito, né, com mínimo de 500 e o máximo de 1000 verbetes, que é adequado, portanto, para processo de alfabetização. Depois nós temos dicionários de tipo 2, que é para atender os alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Ele vai ter ali entre 3.000 e 15.000 verbetes, e a proposta é para consolidação desse domínio da escrita, tá? E também um pouco ali da organização e da linguagem que são típicas do dicionário. Ou seja, o dicionário de tipo 1 e tipo 2 é para ensinar o aluno a consultar, a estar em contato com os dicionários. Já os dicionários de tipo 3 e 4, eles já trazem uma quantidade maior de verbetes. O tipo 3 é destinado do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Ele traz entre 19 e 35.000 verbetes. E o dicionário de tipo 4, ele é dedicado ao ensino médio e ele traz ali entre 40 e 100.000 verbetes. Ou seja, tanto o tipo 3 quanto o tipo 4 são considerados dicionários de nível padrão da língua, porque eles atendem a essa clientela, digamos assim, mais criteriosa, que vai buscar as palavras como um exercício para ampliação do seu vocabulário e também ter acesso às demais relações e funções que os dicionários trazem. Bom, então, como são esses dicionários, né? Então, como eu já disse, à medida que tem como público-alvo alunos em processo de alfabetização e de aquisição da escrita, os tipos 1 e 2, eles têm esse porte limitado, que é justamente para trazer esse manuseio desde o início do processo de escolarização, tá? Porém, esses 2 primeiros tipos, eles não se constituem como um dicionário padrão, mas sim como um dicionário de acesso, né? Como uma ferramenta de contribuição para que o aluno já possa, desde o início, estar em contato com essa ferramenta. E os dicionários do tipo 3 e 4 já é uma destinação para pré-adolescentes e adolescentes, né? Que vai dizer justamente quais são, né, os modelos culturalmente mais difundidos. E aí a gente vai ter, então, um estabelecimento de representatividade como dicionário mais aprofundado da língua. E aí eu selecionei aqui alguns títulos para que possamos identificar dicionários pelo tipo. Então, como tipo 1, nós temos Dicionário Infantil Ilustrado, Evanildo Bechara. Nós temos Meu Primeiro Livro de Palavras, que é um dicionário ilustrado de português. E também Meu Primeiro Dicionário, Caldas Aulete, com a turma do Cocoricó. Dicionários do tipo 2, tem o Dicionário Ilustrado de Português, Palavrinha Viva, Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa, e Fala Brasil, Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa. Ainda no tipo 2, tem o Dicionário Aurélio Ilustrado e o Caldas Aulete, Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, ilustrado com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Também temos Dicionário Júnior da Língua Portuguesa e Saraiva Júnior, Dicionário da Língua Portuguesa ilustrado. Então, a gente pode perceber que os tipos 1 e 2 preocupam-se bastante com a questão da ilustração, justamente porque são para atender alunos do ensino fundamental 1, ou seja, desde o processo de alfabetização até o 5º ano do ensino fundamental. Os dicionários do tipo 3, né?
Dicionário Escolar da Academia Brasileira de Letras, Aurélio Júnior, Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, Caldas Aulete, Mini Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, Dicionário Didático de Língua Portuguesa, Saraiva Jovem, Dicionário da Língua Portuguesa Ilustrado. Tipo 4, temos o Dicionário da Língua Portuguesa Evanildo Bechara e Dicionário Nesp do Português Contemporâneo. Temos também Novíssimo Aulete, Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa e Dicionário OAS Conciso. Bom, já que eu já apresentei os dicionários, vamos falar agora sobre como utilizar, como usar esses dicionários. Então, para que os dicionários de todos os tipos prestem os seus melhores serviços, tanto a professores quanto a alunos, a primeira providência que devemos tomar em qualquer nível de ensino é reconhecer o gênero em questão e, em consequência, dominar as características do tipo de suporte de escrita que ele está diretamente associado. Bom, então convém, portanto, que esses dicionários, pensados para habitar permanentemente as salas de aula, sejam deixados bem à vista e à mão de todos, mesmo os alunos mais letrados e proficientes em leitura, inclusive aqueles que já estão familiarizados com dicionários, eles vão ser beneficiados com esse convívio direto, podendo manifestar em relação a esse universo tanto seus interesses quanto seus desinteresses, as suas preferências pessoais, suas demandas e possibilidades. Então, é muito importante que os dicionários estejam dentro das salas de aula. O que acontece geralmente no Brasil é que esses dicionários ficam na biblioteca. E aí cria-se uma barreira para o aluno, porque ele tem que sair da sala de aula e ir até a biblioteca. Então, o ideal é que o professor retire os dicionários da biblioteca e leve para a sala de aula para que possa desenvolver as suas atividades. O ideal seria que esses dicionários ficassem dentro das salas de aula. Bom, o que a gente tem como prefácio de dicionário, né? Quais são as páginas que antecedem esse arcabouço de verbetes? Então, nós temos os prefácios do autor ou da editora, nós temos apresentações da obra, que geralmente são assinadas pelos autores, nós temos guias do usuário, com explicações sobre a organização do dicionário e também um guia de como consultar o dicionário. Então, trazer essas páginas prefaciais dos dicionários é de fundamental importância para que o aluno entenda que o dicionário é uma obra, o dicionário é uma ferramenta e aquela ferramenta foi construída por pessoas que estavam preocupadas em trazer esses verbetes para conhecimento deles. Então, é muito importante trazer as páginas prefaciais nas aulas de língua portuguesa. E não apenas utilizar o dicionário de modo corriqueiro. O que é o modo corriqueiro? É utilizar o dicionário apenas para consultar as palavras que os alunos desconhecem o seu significado. Existe uma expressão que foi utilizada por muito tempo, que é chamar o dicionário de pai dos burros. Na verdade, essa é uma expressão muito preconceituosa. Na verdade, a gente não utiliza o dicionário apenas porque a gente não sabe, mas a gente acessa o dicionário para adquirir o conhecimento, para ampliar o nosso vocabulário. Então, o dicionário ele é uma ferramenta de suporte nesse sentido, não de apenas como uma consulta corriqueira daquilo que eu não sei, mas como ampliar aquilo que eu já sei. Existem também as páginas pós-textuais dentro dos dicionários. E ali nós temos os quadros temáticos, né? Principalmente os do tipo 1 e tipo 2. Nós temos ilustrações e informações de caráter enciclopédico, incluindo então as mini enciclopédias. Nós temos tabelas de conjugação verbal. Nós temos listas de siglas e abreviaturas mais usadas no dicionário, tabelas de coletivos, gentílicos, estrangeirismos, informações sobre a origem das palavras, resumos gramaticais. Ou seja, o dicionário ele traz muito mais do que verbetes. Ele traz conhecimento de modo amplo e também atualizado para que o aluno tenha acesso à sua própria língua. Bem, para consultar os verbetes,
será preciso ajudar o aluno. Ele precisa perceber e descobrir para que servem o que chamamos de separatrizes, né? Ou as cores e outros recursos gráficos que individualizam as seções alfabéticas. As palavras guia no alto das páginas, as dedeiras, a indicação da letra correspondente a uma seção, no alfabeto reproduzido na margem direita ou esquerda, e dentre outros tantos elementos que estão presentes ali dentro do dicionário. Vamos falar um pouco de homônimos. Então, em alguns dicionários, os homônimos, eles são concebidos como palavras diferentes, né? E aqui temos um exemplo, um exemplo do verbete manga. Então, manga 1 e manga 2. A manga 1 vai se referir à fruta e a manga 2 vai se referir à peça do vestuário. Outro exemplo, banco 1, tipo de assento, e banco 2, instituição financeira. E assim por diante. Então, desenvolvendo a leitura e a escrita com os tipos de dicionário 3, nós temos que as situações de uso em que essas propostas podem ser mobilizadas devem ser as do ensino e aprendizagem de leitura e escrita, ou mesmo de linguagem oral, quando assim for pertinente. Então, o foco específico de cada atividade está na identificação inicial de seus objetivos. Então, o professor poderá selecionar as que mais interessam para um determinado momento, né, do seu trabalho. Então, pode selecionar ortografia, sinonímia, homonímia, expressões idiomáticas, linguagem figurada, desenvolvimento de vocabulário. O professor pode combinar atividades que se articulem entre si, do ponto de vista dos conteúdos curriculares em questão e dos objetivos visados pelo professor. Por exemplo, atividade de sinonímia ou homonímia combinadas com desenvolvimento de vocabulário, por exemplo. Pode também adaptar e complementar algum material selecionado. E aqui vamos apresentar algumas atividades sugeridas, ou seja, essas atividades que estão apresentadas no texto aqui da disciplina são sugestões para que vocês, enquanto futuros professores de língua portuguesa, possam ter acesso para que o uso de dicionários não fique restrito apenas a consultas corriqueiras, ou seja, apenas a utilizar o dicionário no desconhecimento de uma palavra. Porque durante as aulas de língua portuguesa, constantemente estamos num processo de aquisição e de ampliação de vocabulário, aquisição e ampliação de experiências textuais. Por isso que é tão importante termos gramáticas e dicionários à disposição dos alunos para que possam elaborar textos mais coerentes, mais coesos e mais satisfatórios do ponto de vista da competência comunicativa. Então, vamos lá? Uma atividade interessante para fazer com os alunos é com certeza ou com dúvida. Então, saber disso é importante, para que além de desenvolver a proficiência na consulta, o aluno também aprenda a ser crítico na assimilação das informações que recebe, né? Ao colocar a seu serviço tanto o que diz o dicionário, quanto o que a sua experiência linguística ensina. Então, qual que é o objetivo de uma atividade como essa? É sensibilizar os alunos para os problemas ortográficos. Então, aqui a indicação é: prepare uma lista entre 10 e 15 palavras, normalmente mal grafadas em classe. Podem ser palavras recolhidas de algum trabalho, né, de tarefa que foi enviada para casa, ou de palavras que você, como professor, julga necessário que os alunos conheçam. Pode ser para um trabalho futuro, por exemplo. Então, peça a cada aluno que divida uma folha de caderno em 2 colunas, né? Assim. Então, eu tenho aqui 2 quadros, né? Em que eu vou arrolar, né? Vou colocar as palavras que eu tenho certeza do significado e as palavras que eu tenho dúvida. Percebam que eu não estou dizendo palavras que eu sei e palavras que eu não sei, mas sim palavras que eu tenho certeza que eu sei e palavras que eu não tenho tanta certeza. Então, aqui não está em evidência o que o aluno não sabe, mas o que o aluno suspeita, o que o aluno ainda precisa saber mais. Perceba a mudança de foco? Bom, então o que você vai? Você vai ditar as palavras, né? Entre 10 e 15 palavras ditadas,
e eles vão ter que escrever cada palavra em uma das colunas, né? Dependendo se ele tem a certeza ou não da grafia daquela palavra. Então, não precisam se preocupar se sabem ou não a grafia correta. Basta colocar na coluna com dúvida. Dite sua lista de palavras, dando a cada uma delas um número. Os alunos devem escrever o número também. E os problemas gráficos mais comuns estão relacionados com a situação gráfica, né? As consoantes mudas, por exemplo, apto, apta, admitir, atmosfera, acne, e o uso das letras GJ, XS, 2S, cedilha, Z, H, L, U, etc. Então, os alunos, eles comparam as suas respostas em duplas, e se tiverem duas versões diferentes da mesma palavra na coluna, com certeza, né? Quem está certo? E aí, as duplas fazem essa conferência de respostas no dicionário. Então, essa atividade proposta aqui, ela é para apresentar o vocabulário-chave de um texto ou tema que vai ser estudado. É uma proposta bem interessante também. Então, quando os alunos estiverem conferindo a grafia correta, certifique-se que também estão atentando para o significado das palavras novas. Pergunte se eles adivinham a que tema essas palavras estão vinculadas. Quando você entregar o texto, peça a eles que encontrem e sublinhem todas as palavras ditadas, para em seguida conferir o sentido que elas têm nesse contexto específico. Outro tipo de atividade a gente chama de tapando buracos, né? O objetivo é trazer à tona o vocabulário passivo dos alunos, auxiliar na apreensão da ordem alfabética e da ortografia. Então, divida a classe em grupos e peça que cada grupo responda a seguinte pergunta: quantas palavras podem existir entre aba e abusar? Dê meia hora para responderem. Então, escreva na lousa, né, no quadro, as listas obtidas. Então, vence o que tiver listado mais palavras. Faça uma lista comum, agrupando todas as palavras encontradas. E aí, então, distribua dicionários entre os grupos e peça que verifique as palavras que ficaram de fora no exercício deles. E também a que eles listaram, mas que não constam, né, nos dicionários disponíveis. Comentar, então, essas palavras que ficaram de fora e, se forem pouco conhecidas, fazer a leitura dos verbetes com os alunos e conferir se corresponderam à definição dada pelo dicionário. Se houver exemplos de uso das palavras, faça os comentários pertinentes. Chame a atenção dos alunos para discrepâncias que podem existir entre a cobertura dada pelos dicionários. Com isso, os alunos eles vão começar a perceber que os dicionários não contemplam todas as palavras da língua e que a seleção, né, o vocabulário de cada obra depende de critérios e escolhas que foram assumidas pelos autores. Outra atividade importante que eu quero comentar é: tem sempre uma novidade. O objetivo aqui é desenvolver o vocabulário. Então, a proposta é dividir a turma em duplas e pedir que digam palavras bem simples de uso cotidiano. Aqui tem alguns exemplos, ó. Escola, livro, gente, cabeça, céu, papel, boca, bicho, cara, né? Palavras de uso do cotidiano. E aí, o que nós podemos fazer na aula, né? Dividir, então, em duplas e escolher duas palavras da lista e discutir o que cada um sabe sobre essas palavras. Como e quando devem ser utilizadas. É uma coisa, é um sentimento, é uma ação? O que significa? Que outras palavras podem se combinar com essa palavra? Quando que usar essa palavra pela última vez? Isso cria um perfil da palavra na mente das crianças e é muito importante também para desenvolver o vocabulário. Passado um instante, peça às duplas que procurem suas palavras no dicionário para descobrir alguma coisa que não conheciam antes. Então, pode ser uma locução, uma expressão idiomática, um fato gramatical, qualquer coisa. Vão precisar de alguns minutos, porque as coisas novas frequentemente estão escondidas, né, no meio dos verbetes mais longos. Então, certifique-se de que eles discutam o que descobriram e que entendam a descoberta. Aqui eu vou apresentar para vocês uma proposta de atividade com o tipo de dicionário 4, né? Então, primeira coisa, essa atividade, ela se inicia com a leitura de um breve conto de Arthur Azevedo,
que é conhecido como comediógrafo e considerado um dos fundadores do teatro brasileiro. O conto é Plebiscito. Plebiscito é um de seus textos mais conhecidos. Ele põe em cena um pai de família que, questionado pelo filho de 12 anos a respeito do significado da palavra plebiscito, ele tem vergonha de confessar que não sabe. E ele se considera ignorante naquele momento, né? E ele acaba promovendo uma discussão desnecessária, ele acaba desenvolvendo um comportamento que traz uma tensão, né, dentro do conto. Então, para desenvolver essa atividade, a primeira questão é explorar esse conto. Então, esse conto, o Plebiscito, ele está disponível no site da Academia Brasileira de Letras. O link eu vou deixar aqui para vocês. E também tem uma leitura dramática do conto. E há também uma leitura dramática do conto interpretada por Antônio Abujamra para o programa Contos da Meia-Noite. Vou deixar o link aqui disponível também para vocês. Quem quiser assistir e fazer a leitura do conto, pausa esse vídeo, assiste, faz a leitura do conto, depois volta para cá. Então vamos lá. Primeira leitura. Então, o objetivo aqui é promover uma leitura individual do conto, muito atenta aos sentidos de vocábulos e expressões. Depois de situar o autor e sua obra, com base nas informações que o professor conseguir reunir, peça aos alunos que façam a leitura silenciosa e individual do conto, anotando termos e expressões que desconhecem ou que acharem estranhas, né, porque não são de uso comum. O objetivo aqui é aprofundar a experiência de leitura do conto por meio da interpretação de um ator profissional. A TV Cultura, emissora pública do governo do estado de São Paulo, gravou para o programa Contos da Meia-Noite uma versão falada do plebiscito, que eu deixei no link disponível para vocês. Caso sua escola disponha de aparelhagem, né, um computador com acesso à internet e um monitor, né, de dimensões adequadas, ou uma TV, né, acoplada a um DVD, quando tínhamos DVD, né, vale a pena levar os alunos. Então, depois da primeira leitura, ouvir então a versão do Abujamra, atentando para as interferências do ator no original e discutindo suas eventuais motivações para tanto. Caso isso não seja possível, proponha uma rodada de conversas sobre a leitura que foi realizada. Então vamos lá. Que expectativas cada aluno teve a respeito do conto depois de ler o título? Como a história foi se delineando à medida que a leitura avançava? As expectativas iniciais foram ou não sendo confirmadas? Que impacto isso teve na maneira de continuar a ler? Todos os alunos conheciam o sentido da palavra plebiscito? Esse sentido coincide com o que a personagem principal revela no final? Então, ao indagar a respeito, diga aos alunos que essas perguntas são importantes para compreender uma parte importante do humor da história. Por escrito ou oralmente, conduz os alunos a analisar o desenvolvimento da narrativa, a cena inicial, o conflito que se estabelece, né, com base na pergunta do garoto. A pergunta do garoto é: o que é plebiscito? Né? E o desfecho final. Se achar conveniente, proponha que os alunos identifiquem e delimitem no texto cada uma dessas partes, ou seja, a cena inicial, o conflito e o desfecho final. Também dando aí já alguns incentivos para que o aluno consiga delimitar o texto. Isso é importante também para a compreensão do texto, como também uma obra, né? Possui o seu início, né? A sua parte ali de conflito que foi estabelecido e a parte final, né? Que o autor quis chegar. Leve os alunos a observar e identificar certas marcas de época, né? Quais são as palavras que o autor utilizou e que o ator dramatiza, que já não estão mais no uso comum da nossa língua do dia a dia.
né? Então, identificar essas marcas de época na linguagem utilizada é importante também, para dar ao aluno justamente o conhecimento de que a língua ela é dinâmica, que ela muda, ela se transforma com o tempo. Existe uma parte inflexível, né, a parte gramatical que se mantém, mas as palavras em si, elas ampliam ou reduzem os seus sentidos e os seus significados, a depender dos usuários da língua. Então, os maiores detentores desse compromisso dos sentidos e significados estão relacionados ao uso, né? Então, dentro dessas marcas de época, também podemos falar sobre o ambiente doméstico, as ocupações de cada personagem, as relações entre eles, né? As formas de tratamento entre o marido e a esposa, ali no conto, os vocábulos, né, pouco utilizados hoje em dia. Aproveite para perguntar quais palavras e expressões eles registraram como estranhas, ou com dúvida, ou desconhecidas. Peça então que consultem os dicionários disponíveis para resolver as suas dúvidas e comente os casos que considerar mais pertinentes. Com base nas observações efetuadas então da etapa anterior, peça que os alunos explicitem o núcleo do conflito, ou seja, o temor do pai de ver a sua autoridade de chefe de família ameaçada por conta de desconhecer o sentido de uma palavra, plebiscito, e sua recusa em aceitar diante de todos que a consulta a um bom dicionário seria a forma mais adequada para resolver o problema. Peça então que os alunos consultem um ou dois dicionários de tipo 4 para conferir o sentido da palavra plebiscito. Então, plebiscito é um substantivo masculino, é uma consulta sobre uma questão específica feita diretamente ao povo. A Constituição será submetida a plebiscito nacional. Na Roma Antiga, o termo designava decreto, aprovado em comício por parte dos plebeus. Essa é a noção de plebiscito que você, como aluno aqui da nossa disciplina, já tinha ouvido falar? E eu aumento aqui também outros questionamentos para você. Quantos plebiscitos você conhece? Quantos plebiscitos foram realizados no Brasil? Você sabe a diferença entre plebiscito e referendo? Qual foi o último plebiscito realizado no Brasil? Fico aqui deixando para vocês também novos questionamentos, tanto para vocês como professores, quanto para os alunos. Bom, peça então que os alunos consultem um ou dois dicionários do tipo 4 para conferir o sentido de plebiscito. Aqui tem um verbete do dicionário Nesp, do português contemporâneo, que diz o seguinte: plebiscito, sufixo masculino. Consulta sobre questão específica feita diretamente ao povo. Exemplo, né? A Constituição será submetida a plebiscito nacional. Na Roma Antiga, o termo designava decreto aprovado em comício em que tomavam parte os plebeus. Aqui tem outro verbete, que é do Novíssimo Aulete, dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Plebiscito, sufixo masculino, consulta sobre alguma questão específica em que o povo referenda sua posição, respondendo sim ou não. O plebiscito é um instrumento da democracia participativa, que pressupõe a interferência direta do povo nas decisões governamentais. Caracteriza-se pela convocação dos cidadãos a manifestarem sua opinião por meio do voto, sim ou não, antes de uma lei ser elaborada, consistindo-se numa fase do procedimento para a sua elaboração. Neste ponto, o plebiscito diferencia-se do referendo, no qual os cidadãos são convocados a expressar sua opinião, que tem caráter deliberativo, após a lei ter sido elaborada. Então, segundo, antônimo, lei decretada ou estabelecida pelo povo romano em comício. Então, do latim, plebiscitum. Continuando. Com base nessas definições, é possível concluir que, mesmo tendo consultado o dicionário, o pai se enganou
naquele conto que nós fizemos a leitura, quanto aos sentidos de plebiscito. E com isso, induziu toda a família ao mesmo equívoco. Esse é o desfecho do conto. Então, como fazer com que o aluno compreenda essas relações e como elas foram construídas no conto? Então, é uma atividade muito interessante para ser realizada em sala de aula e que está lidando com questões gramaticais, com a utilização de gramáticas, com a utilização de dicionários e a compreensão leitora. Continuando. Pergunte aos alunos por quê e leve-os a perceber que o personagem tomou como apropriada e atual uma acepção inadequada ao contexto. Para deixar isso ainda mais claro, explicite que o dicionário Nesp sequer incluiu o sentido de lei romana como uma acepção da palavra, apresentando apenas como uma informação enciclopédica. Ou seja, na Roma Antiga, o termo designava decreto aprovado em comício em que tomavam parte os plebeus. Mas hoje nós não temos mais essa categoria plebeus. Então, trata-se aqui de um termo que não tem sido mais utilizado na atualidade. Bom, moral da história. Então, o objetivo, promover a compreensão global do conto. Então, finalmente, peça que os alunos, considerando a atitude do pai diante da família, no conto, do conhecimento e do dicionário, formule a lição a que o conto conduz. Ser ou não ser? Eis a questão. É muito comum ouvirmos ou mesmo lermos que uma palavra como pegue-te não existe. E o critério para tal julgamento é sempre o mesmo. Não está dicionarizado. Então, aqui também é uma outra proposta de atividade que eu pretendo explorar um pouco com vocês. De fato, no caso de peguete, nenhum dos dicionários do tipo 4 vai incluir essa expressão. Emitido quase automaticamente, esse veredito é um contrassenso. Palavras que não existem não circulam socialmente. No entanto, basta digitarmos peguete em qualquer aplicativo de busca na internet para termos acesso a mais de 120 mil ocorrências. Então, muito mais, por exemplo, que bofé, que apesar de ser facilmente reconhecida por estudiosos como vocábulo português, né? Ou seja, bofé é um arcaísmo, ele não ultrapassa 14 mil citações, né? Muitas delas, inclusive, com sentido completamente diverso do original, não se retratando, portanto, da mesma palavra. Então, seguem nas sessões seguintes algumas sugestões para o trabalho com palavras que correm o risco de serem dadas como inexistentes, mas que podem ser devidamente reconhecidas. E o melhor, por meio de atividades que convidam os alunos a desempenhar o papel de aprendizes de lexicógrafos, ou seja, aprendizes de produtores de dicionários. A etapa, vamos chamar de colecionadores de palavras. Quais são aqui os objetivos? Levar os alunos a coletar o maior número possível de palavras que são do seu interesse, levá-los a descobrir quais entre elas não estão dicionarizadas e ensiná-los a pesquisar informações lexicográficas a respeito dessas palavras e organizá-las em fichas. Então, nas grandes e médias cidades, adolescentes e jovens caracterizam-se, entre outras coisas, por uma linguagem própria, estampada em fanzines, letras de rap, publicações dirigidas a esse público, programas de rádio, TV, rodas de conversa, entre outras. Então, o componente dessa linguagem que, em geral, mais chama a atenção de quem não faz parte dessa comunidade são as palavras, ou seja, o vocabulário. Muitas vezes taxado de pobre, ou também chamado de incompreensível. Então, para valorizar essa variedade linguística, propõe aos seus alunos uma pesquisa que pode ser realizada em grupo. Tá? Uma caça às palavras que caracterizem a juventude ou um grupo social de que eles mesmos façam parte. Peça, então, que identifiquem o maior e mais diversificado número possível de publicações produzidas por jovens ou destinadas a jovens, assim como gravações e audiovisuais, nas quais essa linguagem esteja significativamente presente. Então, esse material constituirá o corpus a ser considerado por todos
E para reuni-lo num curto espaço de tempo, talvez se possa organizar uma grande gincana. Tomando esse corpus como base para sua pesquisa, cada grupo poderá ficar encarregado de investigar um determinado tipo de material, diante do qual poderá: primeiro, levantar o maior número possível de ocorrências que, por experiência própria, reconheçam como representativas do vocabulário juvenil. Podem ser palavras pouco ou nada usuais em outros contextos, por exemplo, azaração, peguete, ficante, tiriça, zoar. Acepções de que certas palavras só assumem na linguagem dos jovens, né? Animal, causar, ficar, fissura, massa, joia, por aí vai. Segundo, organizar para cada palavra ou acepção levantada uma ficha cartonada correspondente. No anverso, deve constar, na parte superior direita, a palavra registrada e no corpo da ficha, 2 ou 3 enunciados em que ela apareça. O verso deve ser deixado em branco para preenchimento depois. Terceiro, reunir o maior número possível de informações esclarecedoras para cada vocábulo. O que quer dizer esta palavra? A que classe gramatical pertence? Em que circunstâncias ou tipos de atividade ela é utilizada? Foi registrada em enunciados orais ou em publicações? Tem sentido pejorativo ou tem sentido valorativo? É de circulação nacional? Há fortes indícios de que é própria da região ou da localidade? É usada por jovens de todos os níveis sociais ou são restritas a uma determinada camada? É possível fazer hipóteses bem fundadas a respeito de como se formaram, né, a etimologia? Quarto, discutir no grupo e com o professor as informações levantadas e, sempre que possível, cotejá-las, né, compará-las com as de outros jovens. Como os usuários dessa mesma variedade linguística, eles poderão ajudar os nossos caçadores de palavras a reconhecer melhor suas presas. Os dados que foram considerados confiáveis devem ser anotados no verso da ficha. Quinto, verificar então quais dessas palavras ou acepções constam de algum dos dicionários de tipo 4. Para as que constam, avaliar as definições propostas. Parecem fiéis aos usos registrados? Se não, por que não são fiéis? Por que não parecem fiéis? 6. Propor para os vocábulos não dicionarizados, assim como para os definidos insatisfatoriamente, formulações capazes de explicitar melhor os seus sentidos. Um critério para julgar se as definições propostas pelo grupo são ou não adequadas é o do julgamento dos pares, ou seja, de outros jovens, de preferência não envolvidos no mesmo trabalho, para favorecer esse distanciamento do pesquisador com o seu objeto de pesquisa. A outra atividade é de lexicógrafo aprendiz. Aqui o objetivo é organizar palavras e informações associadas nos moldes de um dicionário. A partir dos resultados obtidos na atividade anterior, os grupos podem organizar um primeiro acervo de palavras, estruturado nos moldes de um pequeno dicionário. Na primeira parte desse livro, o professor encontrará informações sobre o que é e como se estrutura um dicionário. Se julgar que a linguagem é adequada para seus alunos, a leitura e a discussão desse texto em sala de aula pode ser uma boa pedida. Caso contrário, será possível elaborar, com base naquelas sessões, exposições mais simples e sucintas, para que todos tenham em mente a natureza do trabalho. Não se deve perder de vista, entretanto, que o principal objetivo dessa empreitada é aprender com os dicionários e não fazer uma obra tecnicamente impecável, ou seja, é um exercício de escrita do gênero dicionário. Então, primeiro, para organizar esse acervo lexical, o primeiro passo será definir a nomenclatura ou macroestrutura da obra, ou seja, o conjunto de palavras que constituirão entradas ou lemas de um verbete. Quantas e quais serão relacionadas? As já dicionarizadas serão descartadas? Por quê? Que grupo ficará encarregado de quais palavras? Depois, obtida a nomenclatura e disposta em ordem alfabética, é hora de planejar a microestrutura. Quantos e quais tipos de informação sobre as palavras constarão dos verbetes? Haverá exemplos?
Então, como referência para a microestrutura, os alunos podem tomar a que vem explicada e comentada, por exemplo, no anexo 2, ou escolher a dos verbetes do dicionário de tipo 4, de sua preferência. Para que os alunos façam a sua escolha, você pode organizar uma atividade nos moldes da atividade 4, originalmente pensada para o ensino fundamental. Tomando o modelo de microestrutura escolhido, é hora de elaborar um verbete, o mais completo possível para cada entrada. Para redigir os exemplos, os enunciados originais, anotados nas fichas, serão muito úteis. Então, até aqui, eu espero que você tenha compreendido a importância que os dicionários possuem para as aulas de língua portuguesa, porque é uma ferramenta extraordinária para que o aluno possa ampliar a sua competência comunicativa, para aprender mais sobre a sua própria língua. Então, concluindo, eu trago aqui uma citação da leitura obrigatória desta unidade, tá? Então, vamos lá. Saber de tudo isso, ou seja, de todo esse conhecimento, é importante para quê? Além de desenvolver a proficiência na consulta a dicionários, o aluno aprenda a ser crítico na assimilação das informações que recebe e a colocar a seu serviço tanto o que diz o dicionário quanto o que a sua própria experiência linguística ensina. Então, muito obrigada. Aqui está a referência e bons estudos.